Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de inspiração do seu canal Inspira Sucesso. E hoje nós estamos no segundo episódio de Inspiração Mulher. Eu quero contar um segredo para vocês. Inspiração Mulher nasceu junto com essa pessoa aqui que está do meu lado, mas eu vou deixar, já a gente conta sobre isso. Então vou pedir, se você gostar, compartilhe, curte, comente aqui, pode fazer perguntas para ela, tá bom? E seja bem-vindo ao nosso podcast Inspiração Mulher. E para dar início hoje, eu quero dar a palavra para minha amiga, hoje minha amiga, né? Alessandra Antonielli. Seja bem-vinda, Alessandra, em nosso canal, em nosso podcast. Fica à vontade. Faz de conta que a casa é sua. Já estou me sentindo em casa. Dê, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um momento muito especial para mim. A gente tem trocado muitas coisas, né? E comprei até um blazer. Eu vi, você tá chique, hein, mulher? Um blazer para combinar com o cenário, chique, né? Então, para você ver o carinho e a dedicação a esse projeto. Então, falando nisso, né? Eu lembrei, ontem eu estava lembrando tudo que a gente ia conversar aqui. Você foi a primeira pessoa que falou, eu quero estar nesse projeto. E aí lá a gente não tinha o nome, lembra? Que era Mulheres que Inspiram, Inspiração Mulheres, Inspiração Mulher. Aí eu falei, Ale, qual que você acha que fica mais legal? Aí você fala assim, Inspiração Mulher. Porque é mais intimista, é mais pessoal, fala mais, né, individual. Você então, queria colocar mulheres, né? Você queria colocar mulheres no plural. Obrigado, viu? Mas sabe o que as pessoas estão assistindo que querem saber? Quem é Alessandra Antonielli? Bom, eu me defino como uma mulher de fé. Uma mulher de fé em Jesus Cristo, que é o meu Senhor e único Salvador, desde os 14 anos de idade. Legal. É a frase que eu tenho no meu WhatsApp, que é um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava vendo ontem, sabia? É? Sabe qual que é o meu também? Qual? É o mesmo. É o mesmo? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, para quem coloca esse versículo, né, no seu contato pessoal, é porque a gente é uma pessoa de fé, né? A gente acredita que a gente pode todas as coisas, né? E sabe quem nos fortalece, né? Exatamente. E a gente vai falar muito sobre ressignificação aqui, né? De coisas importantes, coisas nem sempre tão boas. Sim. E vou falar também de ressignificação de coisas boas também. Porque o ego também deixa a gente lá embaixo, né? Você sabe, né? A gente vem conversando aí todo esse tempo. Você só não gravou antes por causa da sua agenda, né? E dos seus projetos. Mas a gente falou muito de ciclo, né? Então hoje a gente vai descobrir alguns ciclos na sua vida. E nem todo ciclo é coisa boa, né? Exatamente. Mas me fala, Tonielli é mãe, hoje é noiva, logo tem docinhos de casamento. É isso aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, em breve. Ele só precisa vender 3 apartamentos. Ele vendendo 3 apartamentos, a gente marca a data. Já paga a festa. Ai, Alessandra, você é uma barata. Mas hoje você é empresária também, né? Você saiu do CLT e se tornou empresária, né? Eu sou mãe, né, de um rapaz, de um homem de 19 anos, vai fazer 20 anos daqui 2 meses. Olha, tá perto. Qual o nome dele? Murilo. Aí, Murilão. Murilo com 2 L's. Ah, é? Difícil, nunca vi. Murilo com 2 L's. E eu tive um amigo que quando eu engravidei, que trabalhava comigo, com certeza vai me assistir. E ele, com a esposa dele, engravidou logo em seguida. Ele falou, Ale, vou colocar Murilo também. Só que com 3 L's. Nossa, traquetando. Mas era brincadeira, brincadeira. Ele colocou com 2 também. E aí, assim, mãe do Murilo, né? Que é um estudante de TI, né? Olha. De tecnologia da informação. Já trabalha na área. Então, trabalha numa seguradora. Que eu não tive nenhum... Apesar porque minha vida toda, né? Foi em seguros, né? Mas eu não tive nenhuma intervenção nisso. Ele conseguiu sozinho. É uma bênção na minha vida, né? 32 anos no mundo corporativo. Você me contou a história, 32 anos, né? E eu vou falar, fui muito feliz no mundo, porque eu não consigo fazer algo que não me faça feliz. A gente tem que ter isso como prioridade, né? Se priorizar.
Então, trabalhei 32 anos no mundo corporativo e agora tenho a minha empresa, estou empreendendo, sou noiva do Sérgio. Ó, Sérgio. Sérgio. Sérgio Henrique, né? Que é corretor de... Você não vai fazer assim pro Sérgio, ó, Sérgio. Ó. Assim, ó. Que bate o coração. E noiva do Sérgio Henrique, que é um corretor da Remax, também está em transição. Não se fala o nome de empresa aqui, senão a gente vai cobrar Pix. Oh, meu Deus! Não, pode falar, brincadeira. Mas, assim, ele também está numa transição de carreira, né? Durante a pandemia, ele teve que fechar, ele tinha 3 lojas na Santa Efigênia e acabou tendo que se reinventar também, né? E agora está empreendendo aí como corretor, né? Sempre foi empresário. Só para... Tô brincando da marca da empresa aqui, mas, ó, Marielle, um beijo, viu? Porque caiu... coincidiu de ser lá na loja dela, né? Da Remax da Vila Zelina ali. Ela é uma pessoa incrível também. A gente tem trocado bastante também. Ela é muito gente boa, ela, o esposo, né? Isso. A equipe. Isso é uma coisa legal, porque é um trabalho que a família participa, né? Então, a gente tem que apoiar. Empreender não é fácil para ninguém. A família tem que estar do lado, né? A gente sabe porque somos empreendedores, né? Então, mas assim, só coisa boa, né? Eu vejo assim a transição de carreira como muitas oportunidades de... E foi uma grande escola, né? A gente não precisa comentar qual foi a empresa, mas é uma das melhores escolas de negócios essa empresa. Sim, com certeza. Né? Muita gratidão. E eu saí de lá realmente com muita gratidão. A gente pode até falar, né? Não sei. Pode. Mas assim, eu não vou fazer propaganda, não. Também não, porque não estão pagando nada para nós. Vou fazer da sua. Da minha vamos fazer. Mas assim, a Remax eu falo porque eu tenho um carinho realmente pela Marielle, né? E assim, tem sido muito importante para a nossa vida esse começo lá. Mas a empresa que eu vim, que eu fiquei 22 anos, né, atuando, é uma empresa que eu saí com muita gratidão, assim. Eu tenho uma frase que eu falava, eu fiquei lá 22 anos. Os 21 anos primeiros foram de muita felicidade. Eu falava assim, gente, eu ganhar para trabalhar aqui é uma injustiça, eu devia pagar, porque eu sou tão feliz aqui, né? E aí, o último ano, que foi quando eu mencionei que eu queria ir para a área comercial, é que a coisa mudou um pouco. Entendi. Né? Eu queria migrar lá dentro mesmo para a área comercial. Mas, assim, eu era mais importante de outra forma. E aí... Mas, assim, foi uma saída super tranquila, né? Muito bem pensada. E é que nem nós falamos, são ciclos, né? Sim. Começo, meio e fim. Sim. E bom quando esse ciclo termina de uma forma boa, né? Sim. É como você está falando aqui, só tem coisas boas para falar dessa empresa. Então, esse é o melhor ciclo, né? Começa, termina e termina bem. Aprendi muito lá. A questão do horário que você fala, que eu sou pontualíssima. A gente leva muito a sério, né? E uma coisa importante, né, Alessandra? Eu falo para todo mundo. Sempre entra pela porta da frente e saia pela porta da frente. Sim. Porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Sim. E criar relacionamentos. Você não cria muros, você cria pontes, né, Alessandra? Exatamente. Criar pontes de relacionamento. Mas, e você sabe, falando em relacionamentos, nós não éramos amigos, né? Nós éramos conhecidos. Né? Nós participávamos de um grupo lá, mas a gente não tinha tanta afinidade, né? Mas aí eu comecei a te seguir lá no Instagram e um dia eu vi assim, a Alessandra comprou um carro novo. Aí depois outro dia eu vi assim, a Alessandra tá numa empresa nova. Aí depois assim, a Alessandra tá com noivo. Oh. Eu falei, olha que legal. Muitas Parabéns pelas suas conquistas, viu, Alessandra? Mas, como a gente diz aqui, nem sempre foi assim, né? Então, a gente quer conhecer um pouquinho a tua história, como começou, quais foram os seus desafios. Acho que derrotas você não teve, porque derrota e fracasso derrota sim, fracasso não. Sim. O fracasso é aquele momento que você desiste, né? E não segue, né? A derrota sim, você tem uma derrota, levanta e continua caminhando, mas o fracasso não, é quando você desiste. E você não desistiu e tá maravilhosa aqui. Obrigada. Obrigado, viu? E desistir não é uma opção, sabe? Eu sempre... Já dizia o livro do Mário Simões, hein? Desistir não é uma opção. Não pode ser uma opção, né? Eu acho que assim, Deus nos deu o dom da vida, né? A gente acorda de manhã,
cheio de vida, todo mundo tem problema, todo mundo tem várias questões para resolver todos os dias, mas a gente tem que seguir, né? Porque a vida é boa, eu gosto de viver, né? Uhum. E eu vim de uma família classe média, né? Não éramos pobres de jeito nenhum. Meu pai tinha uma profissão, ele era ferramenteiro, então uma profissão, na época, né? Ganhava muito bem, sim. né? Minha mãe era uma mulher que era concursada, mas em função do casamento ela abriu mão disso. Tá. E ela foi um exemplo para mim, porque a gente fala sempre de exemplos, né? Um exemplo contrário a eu não seguir, né? Uhum. Porque eu vi a minha mãe não tendo nenhuma realização pessoal, né? Então, até conheci Jesus porque ela foi internada numa clínica, né, de dependentes químicos, né, por álcool. E isso me fazia muito refletir, assim, o quanto ela não tinha felicidade mesmo, né? Ela abriu mão de tudo, né? Então, eu vim dessa família, né, um pouco... Muito feliz, porque a gente... Descendente italiano, a gente se alegra em volta da mesa. Tudo festa, né? Tudo é festa, né? Meu pai era aquele tipo de homem que a minha mãe com o almoço pronto, ele fala, não, vamos todo mundo pro restaurante. Olha Mas que legal. com a mão, tô com... Não, tô a fim de comer tilápia, vamos comer fora. E vocês eram em quantos irmãos? Em 4 irmãos. 4 irmãos, depois você vai... Eu tenho uma irmã... E você na escala... Então, o meu pai teve um relacionamento com uma mulher e teve uma irmã 3 anos antes de eu nascer. Minha mãe casou, né, com ele, ele tinha essa filha, ele não casou. Ela era idêntica a mim, assim. Só a diferença é que ela tinha o olho azul, né? Muito parecida. Eu tenho olho verde. Eu sou muito parecida com meu pai. E a minha irmã também era. Então, somos em 4, então, né? Éramos em 4. E 3 anos de diferença dela. Então, assim, eu sou a mais velha. Da sua mãe, você é a mais velha. A mais velha. E tinha o do meio, né? Que é 1 ano e meio mais novo. E o outro 7 anos e meio, que é o caçula, né? Que hoje tem 42 anos. Passa muito... E essa situação da sua... Porque você falou que a sua mãe era concursada e ela abriu mão de trabalhar, né? Mas você já tinha nascido quando ela parou de trabalhar? Sim, então... Quantos anos você tinha? Tinha 2 filhos, né? Eu e o Fábio já tínhamos nascido. E meu pai começou a fazer a cabeça dela. Não, tem que sair, tem que cuidar das crianças, não vai ficar na escola... E ela trabalhava na rua de casa, né? Então, ele chegou a ir falar com o meu avô, que é o pai dela, para sair, né? E aí, ela não conseguiu resistir. Porque eu passei por isso, sabe, Dê? Fui casada com... Então, esse é um ponto importante que lá na frente eu quero, quando a gente falar de carreira, dessa sua transição, é um ponto muito importante, né? De a gente ter uma autorrealização, ter importante. Um trabalho para nossa cabeça também ter objetivos, ter sonhos. Sim. A gente vai falar mais para frente sobre isso. Então, você guarda aí que eu vou te chamar depois nesse assunto. Mas qual era a sua idade nessa época? Então, quando a minha mãe deixou, né? Eu tinha por volta de 8, 9 anos. Ela conseguiu se libertar do vício? Ela foi internada, ela foi internada com... Eu tinha 14 anos e ela conseguiu. Assim, até falecer, ela não bebeu mais, não. Tá, então vamos lá. Com 14 anos você teve uma experiência com Cristo, enquanto ela estava internada, eu tenho uma tia que era casada, né, com o meu tio, com o irmão do meu pai. E aí ela me levou para Jesus, a gente foi na igreja e ali eu me converti. Com 4 meses depois me batizei. Foi uma entrega mesmo, assim. É por isso que eu falo que nada é por acaso, porque até essa situação que foi muito traumática para mim, porque como eu era a mais velha, apesar de muito jovem, meu pai trabalhava e fui eu que contei para o meu pai que ela estava escondendo bebida, que ela estava, né, bebendo o tempo todo. Então, eu lembro que a gente foi buscar ela na clínica, eu fui para dar um abraço nela e ela não me abraçou, né? Ela demorou muito para me perdoar disso. Mas eu sei que ali foi a salvação dela, em termos de... Porque talvez ela tivesse morrido. Isso, né? E você foi fazer algo de bom para ela, não algo de ruim, né? E depois de muito tempo, eu tive que fazer o mesmo com meu pai. Eu tive que internar meu pai também. Depois o teu pai virou alcoólatra. Né?
Porque nesse período, assim, ele que segurava as pontas com a gente, porque a gente era pequeno, né? Então ele tinha que estar sempre de olho depois, né, até a internação. E só que ele não tinha coragem, porque ele pensava assim, internar como, né, com as crianças pequenas, porque nada ela tá em casa, né? Ela cuida. Então, mas aí não teve jeito, porque ela começou a ter muitos problemas, sabe, vizinhos, ela gritava na casa, assim, ela virava uma outra pessoa. Hoje eu entendo uma parte espiritual, que quando ela bebia, ela era uma pessoa totalmente diferente do que ela era normalmente sem a bebida. Então, E o que isso causou na sua vida, na vida dos seus irmãos? Foi um trauma? Isso te prejudicou até eu acho certo momento? acho que me amadureceu. Acho que é por isso que eu falo de ressignificação, né? Eu aprendi a ressignificar. Então, não fiquei traumatizada. A única coisa, assim, as pessoas falam, ela não bebe porque ela é crente. Não, eu não bebo porque tá no meu sangue. Eu sou filha de pai e mãe alcoólatra. Então, eu sei que eu tenho uma tendência grande. Então, assim, não bebo mesmo, não gosto, né? Não me dou essa oportunidade de beber. Então, não acho que foi um trauma, mas eu acho que eu ressignifiquei e eu falava que que o meu filho não ia passar pelo que eu passei. Porque deu uma coisa também que aconteceu. Eu casei aos 20 anos com o primeiro que apareceu. Então, isso eu ia até te perguntar, porque quando a gente conversou, você falou que casou muito cedo, né, Casei Ale? com 20 E anos. muitas mulheres, muitas meninas casam cedo porque querem sair de casa. É uma Foi o fuga. teu caso Foi, também? total, foi. Porque assim, ela parou depois da internação, mas ela me perseguia, né? Por conta de tudo que aconteceu. Então, assim, a minha relação com ela era muito difícil. Depois melhorou. Depois que eu casei, que aí eu não morava mais lá, aí melhorou. Mas até o casamento foi muito difícil. E aí eu conheci a primeira pessoa, né, e casei. E quando uma coisa interessante, né, que eu me converti, aí fiquei um tempo numa igreja, fui para outra, e lá eu acabei gostando de uma pessoa, nunca tinha namorado, nada. E aí eu tava atrás dessa pessoa e ele falou assim, eu vou namorar com a Alessandra, com a fulana e com a cicrana e vou escolher com quem que eu vou ficar. Eu falei, mas comigo não. E de fato, ele namorou com uma, largou, pegou a outra e hoje tá casado com a primeira. Mas comigo não. E aquilo, pra você ver, por isso que a gente tem que ter o coração fincado na Posicionamento, rocha. né? Posicionamento. Mas o que aconteceu? Eu saí da igreja por causa disso. Saí dos caminhos do Senhor por causa dessa besteira, dessa idiotice, né? E aí foi aí que eu conheci meu ex-marido, que não era cristão. Isso aí eu não sabia, hein? Fiquei 14 anos fora. Olha. Só que assim, a gente... Eu fiquei 8. Eu fiquei 14 anos fora. Eu voltei quando meu filho tinha 4 anos. Tá. Porque eu casei com 20. Tive meu filho, um casamento muito difícil desde o primeiro dia, né? É mesmo? Muito difícil. Pra você ter uma ideia, a gente voltou de lua de mel. A minha ex-cunhada, que é minha amiga, minha irmã hoje, assim, a gente se dá muito bem. Mas na época ele convidou ela para morar com a gente sem me falar nada. Nenhuma responsabilidade dela. Responsabilidade dele, né? E eu ia beijar ele falava assim, minha irmã tá aí. Então, assim, muito difícil, né? Assim... E você é tão carinhosa, né? Tão prestativa, né? Muito, assim, sempre sou a pessoa do toque mesmo, sabe? Também. De pegar na mão, de abraçar. Então, assim, foi muito difícil, porque isso foi distanciando a gente, né? E, de novo, ela não teve culpa nenhuma, porque foi um convite. Ela achava que estava combinado com a gente, mas não estava. E isso foi só uma das coisas, né? Que ele fez sem a minha autorização, não é nem autorização, mas sem a minha concordância, digamos. Porque um casal é isso, é discutir, um cede, né? E não falaria não, claro. Mas foi muito difícil. Vamos aprofundar um pouquinho nisso. Eu amo relacionamentos, né? Falar sobre relacionamentos. E no caso aí não foi nem concordância, foi a falta de comunicação, né? Falta de comunicação. Foi uma decisão única que envolvia 2 pessoas, mas foi uma decisão única e... Unilateral, né? Unilateral. E você teve que aceitar, né? Sim. Quer dizer, teve que aceitar, né? Não tinha outra opção, né, Ale? E demorou muito isso? Eu só descobri, porque um dia eu comentando que eu sempre fui uma pessoa, acho que é por eu nunca vou morrer de câncer, eu acho. Tá? Amém.
Posso morrer de outra coisa. Porque eu sou uma pessoa que, se eu tiver com problema, todo mundo sabe. Esse negócio de... Ficar aguardando. Não. Às vezes eu tava no ponto de ônibus, alguém falava assim, o dia tá lindo. E eu falava, velho, o casamento é um problema. Se a pessoa nem conheço, né? Eu sempre fui assim, né? De falar pelos cotovelos dos meus problemas, né? E que eu falava com a minha chefe. Falei, gente, meu casamento, casei agora, né? Tá assim. Vai lá, porque aí... A minha ex-cunhada começou a trabalhar e era o momento que eu tinha para falar com ele. Foi depois de uns 6 meses que eu conversei com ele, que aí ele falou, fui eu que convidei. Eu falei, nossa, você não falou nada. Tipo, eu tô achando que a menina tá aqui, né? Então, assim, aí foi uma briga, sabe? E aí, o casamento muito difícil, tantas outras coisas. Decidi as coisas sozinho, vai viajar, sabe? Aí, 10 anos... eu sem querer ter filho. Porque eu falei, onde que eu vou colocar uma terceira pessoa nesse imbróglio, né? Demorei 10 anos para... E você já estava nessa empresa, não estava? Então, foi só quando eu entrei na empresa, que eu tinha... financeiramente estava bem, é que eu decidi. Porque assim, eu fui fazer minha primeira faculdade com 29 anos. Olha. Eu casei com 20, ele era mais pobre que eu, os dois, né? A gente morava numa casa que tinha um sótão embaixo, assim, tinha rato. Tem uma história... na época não foi engraçado, não, mas hoje eu acho engraçado. Eu fui na feira no sábado, comprei uma penca de banana. Deixei em cima da mesa. Aí fomos dormir. Acordei no domingo. Cadê não tinha uma banana em cima, só um monte de casca. Falei, você comeu, deixou tudo sujo. Você que comeu. Uma ratazana que entrou lá e comeu tudo. Como que eu sei da ratazana? A gente saiu no domingo. Eu falei, gente, alguém entrou aqui, não é possível. E aí ele foi guardar o carro, eu entrei pro quarto. Quando eu entrei, ele deu de cara com a ratazana subindo pelo fio da antena aí, que era naquela época. E a barriga dela devia estar inchada, né? De tanta banana. A gente morava assim. Mas me fala uma coisa, Lê. Foi bom esse casamento? Ou foi bom enquanto durou? Como que você vê? Assim, até minha ex-sogra falava uma coisa que um dia ela falou assim pra mim, nossa, vocês não brigam, né? Eu falei, lógico que a gente não se fala, não tem como brigar. Então, assim, não tinha comunicação, né? Então, ele decidia o que queria. Eu foquei na minha carreira, porque eu tinha o histórico da minha mãe, né? Então, não queria passar por aquilo. Sofri muito para conseguir estudar, porque eu ganhava muito pouco. Eu lembro que eu ganhava R$500 antes de entrar, né, na empresa que eu conseguia a liberdade financeira. Eu ganhava R$500 e pagava 350 de faculdade. Porque hoje você tem faculdade barata, mas naquela época não tinha. Eram e você poucas. Fez qual? Pedagogia. Que era o que dava para pagar, não era a minha primeira opção, mas hoje eu sei que eu nasci para fazer pedagogia. Porque eu gosto de desenvolvimento de pessoas. Não a pedagogia no sentido de crianças, mas de desenvolvimento humano. Do ser humano, né? Então, sempre gostei muito disso. E aí, assim, vendia pão de mel na faculdade o primeiro ano, porque aí, no segundo ano, eu entrei na empresa, que aí o meu salário quase dobrou, aí tinha benefício. Mas até chegar no segundo ano, não comprava livro, só apostila, vendia pão de mel, R$2, R$3 para... Você mora na Anália Franco, não mora? Mas aí já tinha aquela veia empreendedora, né? De vendas, né? Sim, aí eu morava na Água Rasa e fui a primeira turma de pedagogia da Unixul da Anália Franco. Legal. Eu ia a pé, 25 minutos, porque eu não tinha dinheiro para ir. Aí deixava a condução só para voltar. Aí voltava 11 horas da noite, levava 2 marmitas para almoçar não tinha como comprar, e levava pão de mel, que é onde eu trabalhava, tinha uma menina que a mãe dela fazia, aí comprava lá, ganhava R$2, R$3 por dia. O dia que não vendia nada, eu vinha no ônibus comendo tudo de raiva, porque não tinha como aproveitar. Pessoal, essa é uma lição de empreendedorismo que não se deve fazer. Mas não tinha... Ela comeu todo o estoque. Aí, quando não vendia... Aí você comia o estoque, porque não tinha como. O produto tem validade, né? Então, se perder a validade, como. Aí vai perder o produto. Mas aí entrei, né? Aí fiquei bem, aí me formei em 2001. Aí eu decidi engravidar, porque já estava numa empresa boa, né? Falei, mesmo que der ruim, mesmo, né? Eu tenho condições de manter meu filho. E aí, tive meu filho, aí continuei estudando, aí fiz tradutor e intérprete depois, português e inglês, porque uma empresa americana, eles me deram
muito apoio, né? A gente precisava, não para falar, minha especialidade é na tradução, né? Escrita, não intérprete, né? E porque lá a gente fazia muito trabalho muito e-mail de fora, muita, né? Então, assim, foi muito bacana tudo que eu construí através da fé, porque com certeza Jesus é que foi me direcionando, né? Eu nem te perguntei como você voltou, né? Foi assim um momento... Na verdade, não foi um momento específico, não. Eu sempre tive vontade de voltar. Tá, e aí, o que eu falava? Quando meu filho tiver 4 anos, eu vou voltar. E, de fato, não sei, assim, uma coisa aleatória, mas real. Com 4 anos, quando ele fez 4 anos, eu voltei. Comecei a frequentar uma igreja perto de casa e depois fui para a igreja que eu tô até hoje, né? Então, que é onde a gente se conheceu, né? Que é onde a gente se conheceu. E Ale, quanto tempo durou esse casamento? 27 anos. Olha. Mas por muito tempo você arrastou, né? Muito. Acho que os dois arrastamos, sabe? Acho que não só eu. Ele também. Porque existe um negócio que eu aprendi há pouco tempo atrás, que é psicologia. Há pouco tempo. Psicologia reversa. Às vezes você vai fazendo algo para instigar alguém a fazer algo que você não tem coragem de fazer. Entendi. Então, a impressão que eu tenho é... Porque hoje eu sou muito grata por tudo, mas nem sempre fui assim também. Teve um período que eu era a revolta em pessoa, como eu falei. Parava no ponto de ônibus, alguém falava, nossa, o dia tá lindo. Eu falava, nossa, e o casamento é um problema. Teve um período... vida, azar, dor. Você conhece o Hart? Justamente, conheço. E justamente no período que eu estava fora da igreja. Fora de Jesus, fora dos caminhos, né? E eu lembro que teve uma vez, eu sempre queria comprar uma casa, né? Sonho de ter uma casa financiada. E aí a gente olhava várias coisas, ele nunca quis comprar uma casa aqui, né? Porque o sonho dele sempre foi embora e depois do divórcio ele foi embora mesmo, né? E aí a gente começou a ver várias casas e aí a corretora de imóveis me chamou e falou, Alessandra, posso te falar uma coisa? Seu marido tá te enganando, ele não vai comprar nada, ele não quer comprar nada, eu já mostrei coisa boa, coisa que dá. E aquilo me deu uma revolta e assim, eu tava tão revoltada que eu tava dirigindo, eu nunca tive carro novo, agora né? Você tem, né? Mas eu nunca tive carro sem seguro. Porque eu sempre pensei assim, se acontecer alguma coisa, eu não tenho como repor da noite pro dia. E aí, eu tinha um Fiat, mas ele tinha seguro. E eu estava tão presa nos meus pensamentos, reclamando, meu Deus, eu queria comprar uma casa financiada há 30 anos pagando e não consigo, por causa, né, da vida que eu estou vivendo. Eu estava tão presa na minha revolta, que eu bati e não percebi. Eu falei, nossa, bateram feio. Na menina tava você. O carro da mulher era sedã, virou hatch. E sabe aquela época que você não tem R$1? E você tinha que pagar a franquia. Tinha seguro, mas tinha franquia. Aí eu, sentada no carro ainda, eu falei com o Senhor. Senhor, o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais reclamo de nada. Aí saí do carro, eu falei pra moça, pode ficar tranquila que eu tenho seguro. Mas sem saber como que eu ia acionar a franquia. Então vamos tirar uma inspiração daí, vamos tirar um aprendizado. Deixa eu só terminar de contar essa parte que é muito importante. Pode. Aí nisso encostou, porque eu tinha acabado de falar com Deus sobre isso. Encostou o japonês da floricultura que eu bati em frente, ele bateu no meu ombro assim e falou assim, moça, você tem sorte? Eu falei, moço, acabei de bater, que sorte que eu tenho! Se o carro não fez nada, aciona só o seguro para ela, para terceira que você não paga a franquia. Eu não sabia disso. Verdade. Para terceiro não paga. E foi aí que eu decidi que nunca mais eu reclamaria de nada. Tudo eu agradeço, tudo eu ressignifico. Mas pode falar. Não, então, eu gostaria que você falasse sobre este aprendizado. Você já meio que falou, né? Mas qual é a importância... Você sabe que eu estava conversando com um amigo meu ontem? Ele está passando por uma situação difícil. Mas eu aprendi muito com a Maniten, que teve aqui. Sim, excelente. Né? É emocionante a história dela, né? Até em falar já. E ela está vencendo e venceu todos os desafios, porque até ela fala daquela música Vitória no Deserto, né? Porque o deserto é um momento de perdas, né? E de aprendizado. E de aprendizado, onde mais aprende. Falei pro meu amigo, o deserto é onde mais aprende. Mas qual que é
o ensinamento. O povo de Israel era para ficar poucos dias no deserto. Era só atravessar e ir já para a terra prometida. Mas de tanto reclamar, de tanto se rebeliar, murmurar, eles ficaram 40 anos. Sim. Então, qual é o aprendizado e o recado que você deixa com essa sua experiência? Nós vamos ter vários aqui. Sim, isso daí, a partir daí, primeiro que reclamar não resolve nunca nada. Se resolvesse ainda vai, mas não resolve. Só atrapalha. E tudo Deus tem um propósito, sabe? Tudo que aconteceu na minha vida, e aí, falando sobre... Eu casei muito cedo. Tive um casamento difícil. Mas até nisso, Deus, eu consigo tirar várias lições. O meu filho, que é a coisa mais importante da minha vida. Uma outra coisa, como eu saí de casa cedo, eu não fiquei exposta a um ambiente onde tinha muito jogo. Então, vários viciados em jogo, né? E também não fiquei exposta à bebida, né? Que também prejudicou muito a minha família. Então, quando Deus me tirou de lá, por mais que não tenha sido um casamento bom, Ele também me protegeu. Eu consigo ver o cuidado de Deus com a minha vida, mesmo nesse casamento difícil. Porque eu acabei focando, e meu pai falava isso, que eu era uma pessoa que eu aprendia a ocupar as minhas válvulas de escape, eram válvulas de escape que só me traziam bem. O estudo, a leitura, né? Que eu sou uma leitora assídua. Depois que eu comecei a empreender, estou lendo menos do que gostaria. Mas eu já cheguei a ler 25 livros num ano, né? Uhum. Sempre gostei muito de ler. Então, a gente aprende a fazer coisas que vão te ajudar e não te atrapalhar quando você está numa situação difícil. Porque, infelizmente, tem gente que acaba se afundando mais ainda quando tem um problema, né? Sim. Então, eu acho que a grande lição disso é que a gente tem sempre um motivo para agradecer. Até você falando, né, da última entrevistada, foi isso que ela falou. Às vezes, você não agradece por simplesmente respirar, conseguir engolir. Minha mãe morreu com câncer de garganta também, em função de álcool e cigarro, porque corrói. Quantos anos ela? 68 anos. E você tinha quantos anos? Foi em 2015, eu nasci em 74. 31? 41. Não me 41, faça fazer 41, conta agora. 41 anos, Tá. Né? E, então, assim, minha mãe morreu e ela falava, quando ela ficou 4 meses, né, doente, eu não quero ser curada, eu quero poder voltar a comer. E hoje a gente pode comer, eu posso comer Sim. o que eu quiser e às vezes você não valoriza, né? E é muito triste. Do lado dela, eu escutava a barriga dela roncar. Porque a alimentação que se coloca para quem não pode comer, aquela que vai via veia, ela nutre o teu corpo, mas ela não mata a sua fome. Não mata a sua fome. E nem entendeu? O desejo, né? Entendeu? Então, a gente tem muita coisa para agradecer, Dê. Então, hoje eu sou muito grata. E eu tenho pouca tolerância com pessoas que reclamam. Esse é um defeito mesmo. É aquela que eu pessoa negativa, né? É ruim. É nocivo, inclusive, né? Eu não consigo. Então, assim, se for muito amigo, a tendência é que a gente acabe discutindo sobre isso e eu falando, né? Olha, você tem muito mais motivo para agradecer, né? De reclamar. Então, assim, eu tenho pouca tolerância, porque... Eu acredito que uma verdadeira amizade, né? Se a pessoa está precisando de ajuda, a gente tem que falar, mesmo que essa pessoa vai se sentir, né? Eu sempre falo, eu não quero ser igual o amigo de Jó, né? Porque o amigo de Jó, ele veio lá para acusar e para julgar ele, né? Sim. Não, você deve estar cometendo algum erro. Eu falo para os meus amigos, eu não quero ser amigo de Jó, né? Mas eu quero ser seu amigo, realmente. Né? Será que o que você está fazendo... E eu aceito também opiniões sobre a minha pessoa. Você está fazendo isso errado. Eu falei, putz, é mesmo. Eu vou procurar mudar. Sim. Né? Porque eu também acho que isso é feedback. Feedback é presente. Né? É como você falou outro dia, a gente não vê o nosso rosto. A gente nunca viu o nosso rosto. Você vê refletido no espelho e você pode perguntar
né? Como que tá o meu cabelo? Porque você não tem como você ver, né? Uhum. Então, assim, feedback é presente, a oportunidade de você redirecionar, de você mudar a rota. Então, é uma pena que tem gente que ainda não conseguiu E quando ver a gente isso, né? dá um feedback, né? A gente, pelo menos eu vou falar por mim, eu acredito também em você e das pessoas realmente que dão feedback. Você está fazendo algo de bom para a pessoa e querendo que ela melhore, né? Sim. Não é para destruir a pessoa ou jogar a Não, pessoa para do baixo, né? jeito. Pelo contrário. Lógico, tudo tem a forma de dizer, mas Verdade. para quem quer aprender, quando eu quero aprender, e eu quero aprender sempre, eu nunca vou olhar a forma, eu vou olhar o que está sendo falado, né? Uhum. Primeiro eu vou olhar e aí depois até posso falar, nossa, podia ter sido diferente, podia ter sido de uma maneira mais branda, com outro linguajar, mas o importante é que eu tive a oportunidade de aprender, então eu acho que isso que é o mais importante, né? A gente seguir aprendendo, a gente... Nossa, e quantos aprendizados você teve na tua vida, né? Porque alguns anos mais para frente, você teve muitas perdas, né, Ale? E aí Muitas eu queria que você perdas. falasse um pouquinho isso. Porque é que nem você comentou, e também a Bíblia fala muito disso, né? O aprendizado a gente aprende no deserto, né? Inclusive a Bíblia, ela até comenta o seguinte, é melhor você estar num velório Sim, do do tá que numa festa, numa porque o festa. aprendizado no velório é maior do que você estar na Sim, festa, né? sim. E assim, falando sobre perdas, eu vou falar primeiro da minha irmã, né? A minha irmã, ela que tem um pouco a ver com a questão profissional. Eu consegui fazer uma correlação com isso. A minha irmã trabalhou 28 anos numa multinacional alemã. E ela foi desligada, né? Porque a empresa saiu do Brasil depois de uns anos. Então, assim, o bom de se você trabalhar numa empresa multinacional é isso, né? Você sai com todos os seus direitos e tal. Mas os 28 anos que ela ficou lá, ela se sentia parte, é a vida dela. E isso acontece com muita gente. E ela me ligou chorando, né? Na época, muito mal, muito triste. E eu falei, Cris, você vai pro mercado de novo, sei lá, monta um negócio, descansa. Mas não adianta, tem gente que não ouve, né? E ela ficou muito mal. Ela entrou numa depressão, né? E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Ela foi desligada em outubro, a pandemia veio em março, né? Que fechou tudo. E em agosto do mesmo ano, ela faleceu de Covid. O caso dela foi muito grave. Para ter uma ideia, o pulmão dela necrosou. Sério. Porque o pulmão da gente, ele faz, É. né? O pulmão dela enrijeceu. Ela ficou no respirador, no último nível do respirador. Não tinha mais o que fazer, né? Os médicos falaram, ela não tem uma moça, né? Para mim, 49 anos, uma moça, né? Linda, loira, do olho azul, alta, porque eu sou baixinha. Mas ela tinha 1,75 m, né? Um mulherão. E ela faleceu. E aí, quando ela me ligou para falar que tinha ficado em depressão, mesmo mal por causa da saída da empresa, eu tinha 18 anos de empresa nessa época. Tinha uma sala com meu nome na porta, Olha. sabe? Né? Eu era gerente regional. E eu falei, eu não quero isso para mim. Às vezes a gente sai da empresa e a empresa não sai da gente. É verdade. Que foi o que aconteceu com ela. Eu falei, eu não quero. E, ela é depressiva, né? Nem tinha imaginado que ela ia falecer depois disso. Aí comecei a trazer minhas coisas da sala e comecei a construir dentro de mim a saída desse universo. Que não era... eu frequentava, mas ele não era meu. E em algum momento podia ser uma saída, uma decisão unilateral, né? Então, primeiro aprendizado foi a questão profissional. Então, assim, fazem desde 2018 que eu venho me preparando para tomar um outro rumo, né? Para não acontecer comigo o que aconteceu com a minha irmã. E ela ficou 2 meses internada, infelizmente faleceu dia 16 de agosto, né? E dia 17 de agosto do ano passado, meu irmão faleceu. Então, assim, fez 3 anos do falecimento da minha irmã, um dia depois, meu irmão faleceu. E nesse meio tempo, 1 ano antes do meu irmão e 1 ano depois da minha irmã, né, meu pai faleceu. E meu pai não estava doente, foi para mim... Eu me dava muito bem com meu pai. Meu pai, apesar de ter tido a questão
do álcool, né? O vício em jogo também. Meu pai era um cara muito alegre, sabe? Eu aprendi grandes coisas com ele em termos de pessoa mesmo. Meu pai tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou: eu prefiro levar uma flor no cemitério para você do que um maço de cigarro na cadeia. Então, cuidado com o que você faz. Ele falava isso para os 3 filhos, né? Para os 4. Então, assim, eu aprendi valores mesmo com o meu pai, né? E o meu pai, ele não estava doente. Ele fumou durante muito tempo. Aí ele conheceu uma pessoa, uma cristã, aceitou Jesus, parou de fumar. Que legal. E com 2 meses depois, ele estava sozinho em casa e ele teve um tromboembolismo pulmonar. Então, para quem não sabe, são coágulos, né, que nascem nas pernas e pode alojar no pulmão, no coração ou no cérebro. No meu pai, o pulmão dele explodiu, porque eu que limpei o banheiro, né? Ele passou mal, ele morava numa casa com 2 quartos, que é a casa que eu fui criada, minha casa de infância. Ele parou de olhar o WhatsApp, a gente achou estranho. E aí a gente foi, chamou. E aí eu não quis entrar sozinha. Meu irmão, o que faleceu em agosto, estava com Covid, não podia ir. E o outro mora em outra cidade, que mora inclusive até hoje. Então eu é que estava para ir, já tinha me separado, né? Aí eu liguei para a polícia, aí a polícia foi me orientando, eu chamei um vizinho, aí o vizinho chamou, porque aí a gente já não consegue raciocinar direito, né? O carro estava na garagem, e aí a polícia chegou, e aí entrou com a polícia. Eles foram entrando, na sala não tinha nada. Teve que arrombar ou não? Teve que arrombar. E aí, como a gente não sabia o que tinha, né? A gente entrou com a polícia. E aí realmente ele tinha falecido, né? Naquela manhã, né? Foi por volta de 12:00, então umas 9 horas da manhã que ele faleceu. Mas ressignifiquei também. Antes de você falar de Significar. É isso aí. De vez em quando enrosca. Comigo acontece direto. Eu perdi minha mãe recentemente também, em 2022, né? Sim. E No ano do meu pai. Tem perdas, né, Ale? Que nem você falou. Pelo que eu entendi, a pessoa que mais te inspirou foi seu pai. Sim. Não é isso? Sim. Então deve ter sido uma perda grande, além da sua irmã, que você tinha um relacionamento bom, e do seu irmão também. Como é enfrentar tantas perdas em pouco tempo e conseguir ressignificar? Assim, aconteceu muito pela fé. Eu não consigo ver de outra maneira, entendeu, Tá. Dê? Porque assim, eu me separei, minha irmã morreu, quando minha irmã morreu e quando ela teve, eu comecei a raciocinar sobre a nossa vida, né? E a questão profissional e tal. Então, assim, me divorciei depois de 27 anos, perdi minha irmã, perdi meu pai, perdi meu irmão, né, que vai fazer 1 ano. A exumação do meu pai vai ser dia 14 agora, então daqui 14 dias. Mas pela fé, é muito importante a gente ter Jesus, né? Então, assim, a paz que Excede todo entendimento, né? Então, por eles até, pela minha irmã. Então, assim, o ano passado eu fiz 50 anos e eu tava numa fase, assim, financeira que não dá pra fazer nada. Mas aí, quem tem amigo tem tudo, né? Os amigos fizeram uma festa pra mim. E aí eu falei, eu tenho que comemorar meus 50 anos, porque minha irmã não chegou a 50 anos. E esse ano eu comemorei os meus 51, porque meu irmão também não chegou a 51 anos. Né? Meu irmão morreu com 48 e minha irmã com 49. Então, assim, eu tinha muitos motivos para agradecer. Então, assim, é uma escolha você ver o copo meio cheio ou meio vazio. Então, assim, é lógico, a gente não queria perder meus irmãos, não queria perder meu pai, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu acho que a grande sacada é essa, né, Ale? A forma que você olha e a forma que você vai construir o teu futuro. Sim. Né? Porque, como você disse lá atrás, você vivia só reclamando.
talvez essa seria a desculpa de muitas pessoas de não ter dado certo, eu perdi minha irmã, perdi meu pai, Sim, perdi meu casamento, sim, eu não sirvo para nada, sim. nada dá certo na minha vida, e pelo contrário, né? Como eu disse, eu comecei a olhar as suas conquistas, né, Ale? E foi justamente no período que eu mais tive perdas. Uhum. Reparou? Uhum. Né? Então, assim, uma vida numa mesmice até 2020, por aí. E aí, de 2021, apesar das perdas, eu fui tendo conquistas. Então, assim, a gente tem escolhas todos os dias de seguir, né? Como aquela mulher da Bíblia que tinha acabado de perder o filho Uhum. e encontraram... Como é que vocês... Tudo está bem. E é assim. Tudo vai bem. Tudo vai bem, Eliseu. né? Porque é assim. Profeta Eliseu. Se às vezes a gente quer tantas coisas, se Deus fizer, bem. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu adoro pelo que ele não pelo que ele faz, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande motivo da gente seguir e da gente... E sabe que você me trouxe uma lembrança dessa mulher? Que ela perde o filho, né? O profeta ora, ela tem um filho, depois ela perde e ela fala: pra que você fez na minha vida se agora é para perder, né? E quando o servo do profeta vem falar com ela, está tudo bem? Ela fala: está tudo bem, mas ali não estava tudo bem. Ali é uma lição que a gente tira, que não é para todo mundo que você tem que compartilhar seus momentos difíceis, né? Sim. Você tem que compartilhar para quem vai resolver, para quem vai te ajudar. Sim. Não adianta a pessoa vir te criticar, te colocar para cima, né? E outra, a gente aprende com você também, a pessoa mais certa para a gente conversar e até chorar diante dele, né? É o próprio Deus, né? Sim. Que é o Espírito Santo que nos conforta. Você falou de tantas perdas e tantos ganhos no mesmo período. Já você vai ganhar esse livro aqui, tá? Nossa. Vamos ler, né? Eu também conto uma história, Lê, que do ano de 2012 para 2013, eu perdi um relacionamento, eu perdi um emprego, perdi dinheiro, perdi tudo, inclusive autoestima, né? Nesse momento você também. Mas em julho de 2013, eu abri minha empresa, eu fiz a minha primeira prova de 10 quilômetros, eu terminei um curso maravilhoso, eu comecei a trabalhar nessa grande empresa, né, que é a Napoleão Hill Mastermind. Eu fui eleito comendador da turma, né? Parabéns, eu estava vendo. Então, Ale, mas por quê? Deus, ele permite, mas da forma que você olha as coisas, esse tempo é breve, né? Sim. E aí, falando de fé e de conquistas, né? Eu fiquei sozinha, né? Depois, 1 ano eu não queria ninguém, mas a gente não nasceu para ser sozinho. Eu queria ter um companheiro de vida, né? E todo mundo que me conhecia falava: eu vou namorar e vou casar, vocês podem ter certeza. E eu sei que isso vai acontecer. Aí conheci o Sérgio, que é a minha versão masculina, né? A gente se completa em muitas coisas. Ele é muito brincalhão como eu. Quem vê os nossos vídeos na internet dão muita risada. E é isso, a gente tem que acreditar que vem dias melhores, né? Eu falei que eu me defino como uma mulher de fé, porque é nisso, a gente tem Jesus, a gente vai seguir, faz a tua parte que o resto vai dar certo. E o mais legal de todas essas conquistas foi a tua transição, né? Sim. De CLT para... Conta um pouquinho pra gente, já aproveita e já faz a propaganda aí de tudo que você faz. 32 anos de CLT, 22 anos os 22 últimos numa empresa muito boa, que me ajudou muito, me deu muita bagagem, né? De treinamento e tal. Mas a gente tem que ressignificar quando algo não está bem. E sempre é possível mudar. E eu queria mudar, eu queria empreender, eu queria atender cliente, eu queria trazer soluções, queria trabalhar com recursos humanos, né? Que sempre foi o meu foco, sempre gostei de desenvolvimento. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar uma franquia, né? Da Adonai RH, que hoje o meu olho brilha. Adonai RH. Isso, então... a gente tem propósito lá. Até então, o nome muito legal. Assim, toda segunda-feira a gente para a operação das 8 às 9 para fazer a nossa devocional. Lógico, nem todos são cristãos, então ninguém é obrigado.
mas a matriz, todas as unidades no Brasil, eu sou responsável pela unidade Zona Leste, né? E assim, eu estou fazendo algo que me brilha o olho e hoje, né? E o que vocês entregam lá de serviço? A gente faz processo seletivo, de recrutamento, seleção, programa de estagiários, treinamento, testes comportamentais, né? O DISC, que hoje sou uma especialista, né, em autoconhecimento nesse tipo de teste. E sou mentora de LinkedIn, né? Tá. Antes de entrar na mentoria do LinkedIn, vamos fazer uma propaganda aqui. Aonde que encontra você na Adonai? Como? Fala aqui para quem. Pode me procurar no Alessandro Antonielli no Instagram, tá? Ou lá no LinkedIn. E lá já tem um link que leva para Adonai. Tá? Então, é muito fácil de encontrar. Porque é muito difícil, né? Eu até falo para os meus amigos empresários, você quer contratar alguém? Busque alguém especializado, Sim, porque senão sim. A contratação e desligamento é mais doído do que a contratação. Com certeza. Né? E existe um outro ponto que é o nosso diferencial lá na Adonai, é que a gente não contrata só pelo currículo, pelo hard skills, né? Parte técnica. A gente contrata, né? A gente seleciona os candidatos de acordo com o perfil comportamental. Porque as empresas contratam pela parte técnica, mas na hora da demissão é a parte comportamental que faz, né, aquele colaborador não fazer mais parte do quadro. E a gente é especialista nisso, né, em contratar pessoas que tenham aderência à vaga, né? Pessoas sentadas na cadeira certa, né? É isso que a gente faz lá. Tem até uma revista, se eu não me engano, é da revista Você S.A., que traz essas... Tem a Você RH também. Traz esse percentual, né? Sim. As pessoas são contratadas pela parte técnica, mas são demitidas pelas partes comportamental. Eu não sei como está agora, mas teve uma época que era 80%. Né? Que esse número é atualizado todo ano. E quem é demitido acha que é pela parte técnica. Mas não é. Não é. E aí a gente tem esse diferencial, né, de trazer pessoas com a parte comportamental definida. E a parte comportamental, a gente não fala só sobre comportamento de ser bom ou ruim. Às vezes o ajuste mesmo, né? De você colocar alguém na área comercial que tem um perfil de influente. Por exemplo, eu sou influente, eu sou I com D. É influente com dominante. O meu perfil é um perfil que dá aderência para a área comercial, porque a gente é expansivo, a gente conversa, a gente gosta de pessoas, gosta de relacionamento, né? Então, se você colocar um conforme, ele vai sofrer nessa posição, porque ele é ligado a regras, para ele é tudo preto no branco, e tem funções específicas, por exemplo, uma contabilidade tem que colocar um conforme mesmo, né? Vai lidar com números, cartesiano, né? Então, assim, é esse tipo de comportamento que eu tô falando. Porque quando a gente fala assim, teste comportamental, vai ver se a pessoa é ruim ou se é boa. Não, é o perfil adequado para a vaga. Para a né? função que ele vai exercer. Então, assim, e se outra coisa, se você tem uma atividade que depende de detalhes, um perfil como o meu, que é o influente, a gente não é muito ligado ao controle, detalhe, a gente está ligado às pessoas, né? Então, assim, eu sabendo disso, eu já sei que eu tenho que prestar atenção naquilo. E quem trabalha comigo fala, Alessandra é influente. Então, ela é I, não adianta, ela não vai mandar um controle 100% para a gente. Vamos ficar de olho no que ela está fazendo. Então, assim, a gente mitiga muitos riscos nessa relação, né? Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu amo, né, trazer soluções para os clientes em recrutamento e seleção, em perfil comportamental e a minha mentoria também. Então, fala disso um pouquinho. Como que você se especializou em mentoria do LinkedIn? Então, na pandemia, cada um buscou a sua forma de não enlouquecer, né? E como meu pai sempre disse, as minhas válvulas de escape sempre foram o estudo, leitura, e eu fui buscar um curso. Então, eu fiz um curso de dashboard primeiro, para analisar números, né? Nós, empresários, precisamos conhecer os nossos números. Sim. E, em seguida, fiz um curso de LinkedIn, né? Para se aprofundar na ferramenta. E aí começou a minha mentoria. E hoje eu faço uma mentoria para empresários, né? Porque de 2 anos para cá o LinkedIn mudou o viés, né?
Não é só para buscar vagas, não né? É só para recolocação e nem só para transição de carreira. Hoje ele é uma plataforma para empresários. Então, hoje eu dou essa mentoria de construção da marca, da pessoa, do CEO, né? Então, quando a gente fala da Apple, por exemplo, Steve Jobs morreu em 2011. E, na minha visão, parece que ele está sentado lá até hoje, orquestrando tudo. Porque a empresa tem a marca dele, tem o jeito dele. Então, é o legado, né? É o legado. Então, assim, a minha mentoria, ela foca nisso, de trazer esse legado para dentro da plataforma, deixando... Quem olha o meu perfil lá sabe que eu sou da Donai. Tá. Né? Tá registrado lá o meu perfil, não só o que está escrito, mas o por trás, o significado e o legado mesmo de lidar com recursos humanos. Você falando assim, você me mostra essa pessoa fiel ao que você faz, né? Você falou muito bem lá da sua empresa anterior, Sim. Da sua família, hoje da Donai. Você é muito fiel a quem está junto com você, né, Ale? Sim, sim. A gente cria parcerias para a vida, né? É muito triste quando as pessoas não veem assim, né? A gente não faz negócios, não é barganha. A gente ajuda mesmo, né? Não é mercenário, não né? é mercenário. Então, assim, lógico que todo mundo está defendendo o seu ganha-pão, mas as relações estão muito acima disso, né? Você já me indicou vários clientes, né? Eu já indiquei pessoas para você. E é isso, né? Nem tudo é sobre dinheiro. É isso. Como que é, como que a Ariane fala? É sobre isso, Brasil. Entendeu? Nem tudo é sobre dinheiro, né? É sobre trazer relações duradouras, né? Então, sempre foi assim. E, assim, tive um casamento difícil, só para falar, mas eu e o ex não somos amigos de infância, mas temos uma boa relação. Decidimos o que a gente tinha em conjunto, não foi um divórcio litigioso, nem nada. Hoje, se ele precisar de mim, ele vai poder contar. Eu sei que se eu precisar dele também, eu sou amiga da família dele até hoje, porque não houve nada de errado. Eu acho assim, ele é uma boa pessoa para uma outra pessoa e não para mim. Como eu, que com legal. certeza, sou uma boa pessoa, não para ele, mas para o Sérgio agora. Então, né? Então vamos aproveitar. Antes de eu te dar esse presente aqui, eu queria que você desse um recado aqui para quem está se assistindo, um resumão de tudo isso, uma palavra para essa mulher que está te ouvindo. Essa mulher. Bom, sempre é possível a gente ressignificar, seja lá o que cada um passa, né? Todos nós passamos por momentos muito difíceis e momentos muito bons. E ressignificar um momento bom também é importante, para que a gente não seja vaidoso, né? Todo mundo tem altos e baixos, mas é muito importante a gente ter fé. Deus está conosco em todos os momentos, é promessa que Ele estaria conosco todos os dias. Então, a gente vai temer o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é seguir o caminho de Jesus, e Ele vai te orientar, vai te dar sabedoria, vai te prosperar, vai cuidar de você, te dar o melhor. Porque, com certeza, Ele tem o melhor pra gente. E não é religião, né? É relacionamento. Não é relacionamento. É intimidade, né? É intimidade. É intimidade. Isso aí. Ale, você é uma inspiração pra gente, por isso merece... Ah, não, aqui, ó, eu deixei seu presente pronto aqui, ó. Tô falando desse, mas tá aqui, ó. Olha, combinando com o meu blazer. Então, eu preparei pra você. Muito legal, obrigada. A gift for you. Um presente pra você. Muito legal. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você é uma inspiração, viu? Obrigada. E que você seja uma inspiração para muitas pessoas. Eu quero um autógrafo E me aqui, convida tá? pro casório, hein? Com certeza. Olha, eu quero a oração de todo mundo, orar para ele vender 3 apartamentos e a gente vai casar em nome de Jesus. Mas obrigado, viu, Ale? Eu amei. Foi um papo muito gostoso. Ótimo. Eu pensei que eu ia chorar muito aqui, mas foi muito bom. Foi um aprendizado. Hoje foi muito aprendizado aqui para mim. Que bom. Né? Sempre bom os nossos papos. Então é isso. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, mais um episódio da série Inspiração Mulher. Hoje toda linda. E até o próximo. Um abraço.